O assediador sempre se faz de vítima. Um aluno fazia parte de uma facção. Sempre que chegava, colocava a arma em cima da mesa. Ele dizia que não ia fazer nada comigo. Era desesperador. Eu não ia falar, pois tinha medo e receio. Graças à ajuda de amigos, me soltei e falei, e a justiça foi feita. Falamos mais do assédio professor-aluno. Um aluno do 8º ano virou para mim e disse: "A gente não está conseguindo se concentrar com você dando aula, professora." Mulher adora se vitimizar. Acusado sai impune e volta a trabalhar rápido. O assediador sempre se faz de vítima. Gordofobia, racismo, assédio mútuo. No fundamental, os alunos da sala chamavam a professora de matemática de gostosa. A parte íntima do professor tá marcando muito. Poucas punições. As pessoas que fecham os olhos para isso são piores do que a própria pessoa que cometeu o assédio. Oi, eu sou Letícia Matos e hoje eu vim trazendo um vídeo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Hoje não é dia de falar de questões do Enem, nem de questões da UERJ, nem de concursos militares. Hoje a questão que a gente vem trazendo, a questão que a gente vem falar é sobre a prova que todos nós professores podemos passar, estamos vulneráveis a passar a partir do primeiro dia que a gente pisa numa sala de aula. E que questão é essa, É o assédio. Segundo o dicionário Oxford, assédio é a insistência impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constante relacionada a alguém. Bom, a gente fez 3 perguntas no nosso perfil do Instagram. 2 dessas perguntas eram relacionadas ao assédio. Uma dessas perguntas era sobre os professores que já sofreram algum tipo de assédio dentro de sala de aula. E da nossa pesquisa, 68% dos professores falaram que sim, que já sofreram assédio em sala de aula. A outra pergunta foi para os alunos. Se os alunos já vivenciaram, já presenciaram algum tipo de assédio dentro de sala de aula. E 77% das pessoas que participaram da nossa pesquisa disseram que sim, que já vivenciaram, já presenciaram esse tipo de assédio em sala de aula. Então assim, parece ser muito mais frequente do que se pensa, O professor me seguiu no Instagram e comentava todas as minhas fotos. Eu me sentia desconfortável em sala de aula. Bom, sobre a questão do assédio professor-aluno, eu vim aqui para defender a postura que o professor tem que ter em sala de aula. Ele é autoridade ali, então ele não pode, nem deve, abusar desse poder que lhe foi confiado. Até porque na maioria das vezes isso é caso de pedofilia, então não é só um crime de assédio, É um crime contra menores de idade. Então se você já vivenciou, já presenciou, já viveu algum tipo de assédio, vindo de um professor, cara, denuncia sim. Eu sei que a gente vive num país em que a impunidade é famosa, mas existem muitos órgãos que cuidam sim dessas causas e que podem te ajudar. Então não deixa isso passar em branco, por favor. No fundamental, os alunos chamavam a professora de gostosa. É impressionante, gente, o desrespeito que as pessoas têm, os alunos, têm em relação ao professor, que é uma pessoa que está ali de autoridade. Agora sobre a questão do aluno assediando o professor, que é uma questão pouco falada, menos falada do que professor-aluno, mas que é tão importante quanto. Dentre os dados da nossa pesquisa, a gente concluiu que professorais sofrem muito mais esse tipo de assédio em sala de aula do que professores, Não assim, não deixando de lado que professores também passam por isso, mas que as mulheres são muito mais atingidas, Desde muito tempo, a mulher é vista como sexo frágil, como incapaz, simplesmente por ela ser mulher. Mas ao mesmo tempo, ela é a única capaz de dar um ensino de qualidade para a faixa infantil. Vai entender, Então assim, eu mesma já fui testada, mais de uma vez sobre os meus conhecimentos, sobre a área que eu estudo e que eu trabalho, simplesmente porque eu sou mulher, entendeu? Então assim, eu fico me perguntando, se fosse um homem no meu lugar, será que ele seria testado da mesma forma que eu fui? Fica aí o questionamento, Mas assim, como eu falei antes, tanto professorais como professores sofrem esse tipo de assédio em sala de aula. E isso é extremamente feio, é extremamente constrangedor e intimidador. Então, por favor, denunciem.
se você sofreu, se você viu alguém sofrendo com isso, seja de aluno para professor ou professor para aluno, não deixe essa pessoa ficar impune. Por favor. Bom, vocês devem estar se perguntando por que a gente aqui do Ensina Mate resolveu fazer esse vídeo. O intuito desse vídeo é a gente dar uma visibilidade maior para esse assunto, que sim, é pouco falado dentre a frequência que ele acontece. E aí, com essa visibilidade, né, o que a gente pensou? Bom, semana do Dia dos Professores, né? E aí, normalmente as pessoas pensam que parabéns pelos dias dos professores e tal. Só que aí, em vez de a gente só parabenizar os professores, nós professores, a gente quer dar visibilidade a esse assunto, porque não é só simplesmente chegar numa sala de aula, dar a sua aula e sair, sabe? Interagir com seus alunos. Não é só isso. Tem uma luta diária ali, não só com o sistema, mas também com a relação das pessoas que estão ali com a gente. Então, em vez de só parabenizar, a gente queria reforçar essa luta diária que todos nós professores enfrentamos quando a gente pisa numa sala de aula. E eu espero que a gente tenha conseguido alcançar esse objetivo. Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado.